Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Bibiana Camargo, diretora da escola, e hoje tenho a honra de receber Sérgio Siqueira Rossi, que ingressou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 1970, ocupou diversos cargos e funções até se tornar secretário-diretor-geral e exercer a posição por 34 anos. Dr. Sérgio, muito obrigada por gravar o Pod Contas. Doutora Bibiana, é um prazer recebê-la. Quero aqui deixar de lado as relações pessoais e de muita querência em relação à sua pessoa. Sabe bem o entusiasmo, a alegria que me tomo para trabalhar com uma pessoa tão competente e tão determinada. Então, eu quero, nesse momento, dizer que fica mais fácil eu falar sobre a minha vida quando eu estou falando de alguém que parece, com certeza, ter o mesmo compromisso que eu tive com o Tribunal de Contas. A pergunta, ela é absolutamente necessária para que eu possa contar um pouquinho da minha história, não como pessoa, mas sim como servidor, que é de ter chegado aqui, muito jovem, com 21 anos, para ser bem sincero, só sabia um pouquinho sobre o tribunal, porque havia estudado para o concurso público, em que fui aprovado, e não sabia absolutamente nada sobre o Tribunal de Contas. E, naturalmente, tinha na cabeça, cursava Direito na ocasião, tinha na cabeça o desejo de buscar uma carreira jurídica na administração pública. Mas eu tenho que dizer que o Tribunal de Contas me seduziu, na medida em que eu pude, através do início dos trabalhos, verificar a importância que tinha a tarefa que era entregue ao Tribunal de Contas. E eu estou falando isso antes da Constituição de 1988. Eu fui trabalhar numa seção em que era aquela que fazia o registro de atos de aposentadoria. Naquela ocasião, a competência era julgamento do ato de aposentadoria, alterado depois no regime militar para conferir ao Tribunal de Contas não a competência de julgar, mas de registrar, que mutatis mutandis praticamente significa a mesma coisa. E aí eu vi naquela atividade nossa que se nós não disséssemos que estava em ordem, o beneficiário não recebia o proveito ou a vantagem que lhe havia sido concedida. A partir daí eu comecei a perceber que nós tínhamos uma implicação muito grande com a sociedade. E quando formei-me em função da atividade que exercia, eu fui nomeado auditor de controle externo, cargo que eu sempre tive como a melhor oportunidade que o Tribunal de Contas me ofereceu. Porque foi através desse cargo que é a alma do Tribunal de Contas. A fiscalização, indiscutivelmente, a existência do tribunal está na sua atividade fiscalizatória. Evidente que todos os demais órgãos estão, evidentemente, cumprindo os seus papéis, mas se não houver fiscalização, não tem Tribunal de Contas. E aí eu vim, naturalmente, galgando outras posições, fui ser assessor jurídico na assessoria jurídica, fui para ser diretor de divisão, aí voltei para ser chefe da assessoria jurídica, fui chefe de gabinete algumas vezes, e depois, em 31 de maio de 1989, eu fui levado ao cargo de secretário-diretor-geral, que ocupei até 31 de janeiro de 2024. Portanto, em maio eu faria 35 anos de SDG. Foi uma experiência valiosíssima. Por tudo que se pode imaginar, foi exatamente a visão plena do tribunal, a convivência com a fiscalização de onde eu sou oriundo e naturalmente, com os órgãos deliberativos do tribunal, com os senhores conselheiros, com as decisões do tribunal. Aprendi demais com os conselheiros que por aqui estiveram e estão, de modo que eu sou um homem muito feliz em ter pertencido ao Tribunal de Contas. Não tenho qualquer ressentimento de ter sido expulso
por força da norma constitucional, porque eu aprendi com o conselheiro Edgar Carvalho Rodrigues que a vida é feita de aceitação, e quando você tem o aviso de que tal dia, a tal hora vai acontecer, não adianta você lutar contra isso. Ou seja, preocupe-se com aquilo que você pode resolver. O que você não puder resolver vai ser cumprido. E atualmente, para os nossos ouvintes, para quem não sabe, o Dr. Sérgio é o chefe de gabinete da presidência neste ano que é o ano do centenário. E a escolha da participação do senhor nesse episódio não foi à toa, porque estamos no episódio número 100. Então achamos uma justa homenagem pela sua carreira de mais de 50 anos, construída aqui no tribunal, marcada por competência, dedicação, identificação e conhecimento, acima de tudo. O senhor se tornou uma referência, não só para os servidores do tribunal, mas para todo o sistema de controle externo. O senhor contou um pouco da sua carreira e eu acho interessante começar a nossa reflexão indagando o senhor o que significa ser servidor público hoje em dia. Como que você vê o papel do serviço público e da carreira no serviço público de um modo mais amplo? Eu faço parte de uma geração, e aí eu vou falar da geração em que eu era uma criança e depois um adolescente, e aí comecei a entender o que se dizia. Era importantíssimo ser servidor público. Ele trabalha em tal lugar, às vezes com um papel absolutamente burocrático, mas era servidor público. Lamentavelmente, no transcorrer da vida, a figura do servidor ficou um pouco manchada por tantas e outras ocorrências, e acabou se entendendo que todo mundo que está no serviço público é um parasita. Não é isto. Porque se os serviços estão aí à disposição da sociedade, se as dificuldades que são apresentadas à população são resolvidas através dessas ações governamentais, por trás disso tudo tem um servidor público. Com certeza. O que eu acho, e isso é fundamental, é que ser servidor público é querer ser servidor público. Não é ser servidor público porque não pode ou não quer ser outra coisa. Então, se é assim, você tem que se dar corpo e alma à instituição que você está trabalhando. Você precisa querer enfrentar, solucionar, resolver, participar da construção de uma sociedade mais justa, mais digna. Portanto, o servidor público ele merece todos os encômios. Evidentemente que nós vemos muito mais notícias desalentadoras em relação à administração pública, mas que é uma minoria mínima, para ser redundante, porque, na verdade, os anônimos estão fazendo aí fazer o país crescer, e sem servidor não há crescimento também, né? Perfeito, doutor Sérgio. Nessa retrospectiva que o senhor fez da sua carreira, quais as diferenças e as semelhanças que o Sérgio Rossi, que entrou lá em 1970, vê em relação ao Sérgio Rossi como secretário-geral, que ficou tantos anos como secretário-geral? E também o que o senhor vê assim, de mudanças na instituição nesses dois momentos da carreira? Aí eu acho que eu não posso dizer que não fui eu que mudei, não. Eu acho que eu sempre fui o mesmo. Naturalmente, dentro de cada uma das missões que me foram destinadas, eu tive que ampliar o espectro da minha ação, enfim, me interessar por coisas que em outras posições não demandavam essa exigência. Agora, eu tenho como marco, em relação à minha participação no tribunal, a Constituição Federal de 1988. Eu acho que eu fiz parte de um tribunal antes e um tribunal pós-Constituição de 88. E as mudanças foram fantásticas, porque nós vimos de um misto de leis que tinham um viés muito forte, diria, decorrente até do regime que naquela ocasião campeou aqui durante muitos anos. E com a chegada, com a vinda, com a promulgação da Constituição de 1988, o tribunal ganhou outra vida. Eu insisto em dizer que as pessoas imaginam que o Tribunal de Contas tem um papel decorativo na administração. Estão todos enganados. Só não se conferiu ao Tribunal de Contas a executoriedade das suas decisões
porque ele se transformaria num poder extraordinariamente poderoso, para ser redundante. De tal modo que, quando a Constituição nos dá a competência para emitir um parecer sobre as contas do prefeito, não podem dizer os que não sabem como isto acontece que é um parecer. Ao contrário, esse parecer é a estrutura técnica da gestão de um prefeito. E ele, naturalmente, vai ser objeto de um julgamento pela Câmara Municipal, que é, evidentemente, a titular do controle externo, a quem nós prestamos o auxílio previsto na Constituição. Diante disso, pensar que o parecer não faz diferença, faz. Tanto que estranha-se muito, e a gente sempre é questionado sobre isso, vocês deram um parecer desfavorável para a aprovação da conta X, Y e Z, e a Câmara Municipal decidiu derrubar o parecer de vocês. Eu nem diria outra coisa que não fosse a palavra aceitação. Por quê? Porque está dito na Constituição que o julgamento das contas do prefeito compete às câmaras municipais. Portanto, não adianta eu entender que eu podia julgar as contas do prefeito. Talvez tenha sido, aí eu tenho que dizer que é a inteligência da Constituição, porque conferir o julgamento à Câmara é perfeitamente sustentado e certo. Por quê? Porque a Câmara vive o sítio dos acontecimentos. O tribunal comparece lá 2 ou 3 vezes por ano, ouve, vê, escreve, mas o dia a dia, a gestão, não é de conhecimento do tribunal na inteireza de quem está nos acontecimentos. Portanto, está tudo certo. E a Constituição nos conferiu outros poderes. Hoje nós estamos muito envolvidos com os repasses de verbas para o terceiro setor, são fortunas que estão sendo remetidas a essas instituições, e isso naturalmente engrandeceu muito o tribunal. Nós sabemos que toda vez que alguém impõe qualquer dúvida sobre uma gestão pública, o Tribunal de Contas vem para dissolver. Aqui nós recebemos representações, denúncias, representações de editais que são viciados, enfim, quem vier, eu digo sempre que o Tribunal de Contas é pouco conhecido e muito mal falado, porque as pessoas não sabem exatamente como funciona a instituição. Mas, de outra parte, quem fala muito que isso é ruim, no concurso passado aí nós tivemos 25 mil candidatos para umas poucas vagas aqui. Alguma razão deve existir, né? Com certeza, doutor Sérgio. O senhor mencionou aí a Constituição como um grande marco, né? E a gente percebe a evolução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em 2023, o senhor participou de um programa aqui do Tribunal chamado Controle Externo e destacou a avaliação de políticas públicas como uma marca atual do Tribunal de Contas. O que a gente deve esperar em termos de avaliação de políticas públicas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Olha, eu naturalmente encerrei a minha carreira como servidor efetivo da casa e, por isso, desligado das atividades fiscalizatórias, mas eu tenho a dizer que o tribunal tem avanços fantásticos que vêm permeados, seja pela competência que a Constituição nos confere, mas muito mais pela, diria eu, entre aspas, criatividade do nosso pessoal. Nós, por exemplo, criamos a figura das fiscalizações ordenadas, que são fiscalizações surpresa, mas não é surpresa no sentido de criar uma atividade policialesca. É surpresa porque chego no momento em que a frota está na rua para transportar as crianças e posso ver as condições da frota. Posso porque entro no posto de saúde e vejo que a medicação está estocada em lugar equivocado. Isso tudo reflete a ação que o tribunal vai desenvolver e que vai, num determinado momento, dizer a quem de direito que essa política pública não será atingida se não houver algumas medidas a serem adotadas. Nós também temos um impulso fantástico, e aí poucos sabem disso, o acompanhamento da execução contratual. Voltando ao tribunal de antes, e esse de antes vai até depois um pouco da Constituição de 88,
nós percebemos que ficava muito fácil dizer que uma licitação estava certa ou errada e que um contrato estava certo ou errado. Acionávamos os dispositivos constitucionais e até logo. Hoje não é assim. Quando se celebra um contrato, seja ele de compra, seja ele de serviço, seja ele de obras, notadamente obras e serviços de engenharia de maior complexidade, eles passam por um acompanhamento. Nós fazemos um acompanhamento do momento que o contrato é assinado até a entrega dessa obra, até o termo provisório ou definitivo. Daí veio esse levantamento que todo mundo assumiu no Brasil, mas o nascedouro foi aqui, das obras paralisadas e atrasadas. Nós temos um painel indicativo disso. Como temos outros painéis aí à disposição do público, à disposição do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, enfim, a educação, como citar, a gestão fiscal. Nós temos informação e a transparência é total em relação a isso. Agora, para o futuro da gestão pública, o tribunal criou um instrumento valiosíssimo, que é o Índice de Efetividade de Gestão Municipal. Aí vai dizer assim, mas só para os municípios? Não. Na verdade, um experimento, porque nos municípios nós temos a possibilidade de fazer algumas comparações, o que não é muito possível dentro do âmbito do Estado. Mas o que nós temos 7 indicadores que querem dizer como o município está cuidando da sua saúde, da sua educação, do seu meio ambiente, da sua gestão, do seu planejamento, da sua tecnologia, ou seja, coisas extremamente importantes para que a população seja defendida. E isto vem vindo num crescendo de tal modo que contas que há bem pouco tempo eram objeto de aprovação porque atendia todos os ditames constitucionais e legais, o tribunal se satisfazia com isso, hoje não é mais assim. Hoje nós estamos começando, é nascedouro ainda, são poucas as ocasiões, mas eu tenho certeza que elas vão se repetir muito, né? Quero estar vivo para assistir isso. Contas que estão atendendo todos os preceitos constitucionais e legais e que vão ser rejeitadas porque o IGM, né, mostrou que o município não evoluiu, não progrediu, ao contrário, regrediu, e aí o tribunal, por conta disso, disse, olha, as políticas públicas não estão sendo atendidas. É isso que nós entendemos. O juízo que a Câmara vai fazer a respeito desse momento é outro dia e não nos interessa. A nós interessa que voltaremos no ano seguinte e vamos dizer, houve uma evolução ou houve uma involução. Então, é isso que eu acho. Já passando para o final da nossa conversa, doutor Sérgio, é importante destacar a faceta pedagógica do tribunal, né? Não só através dos cursos, eventos, manuais, ciclos de debate que o presidente viaja por todo o interior do estado, junto com os conselheiros e o corpo técnico, passando instruções, enfim, tem uma ampla gama de comunicação com os jurisdicionados. Pela sua experiência, que recado o senhor pode deixar para o gestor municipal que está engajado em oferecer uma gestão pública eficiente para a sociedade, para a população? Qual o recado final? Olha, doutora Bibiana, não é à toa que eu disse no início da sua capacidade, da sua competência para fazer essa pergunta, porque ela é nuclear na nossa vida aqui. O tribunal não tem a obrigação de se dedicar à orientação. Você vai dizer, mas pera, se um prefeito te procura, eu vou atender. Eu vou dizer a ele, na medida daquilo que é possível, como ele deve agir. É evidente que a porta não vai estar trancada, mas eu estou dizendo de uma coisa maior do que essa, que é exatamente sair daqui, nos desencastelarmos e irmos de encontro ao jurisdicionado, especialmente nos municípios, com um ciclo de debates, em que a gente fala para todos sobre aquilo que nós consideramos ser principal na vida dos municípios. É um momento único para a vida da administração pública municipal, sem prejuízo de algumas iniciativas voltadas para o Estado.
Agora, de outra parte, eu acho que a sociedade em algum momento vai ter que fazer, vai ouvir o que eu estou falando. É preciso dizer que às vezes eu me senti fortemente decepcionado, porque nunca falamos para plateias com menos de 500 pessoas. Mas se tínhamos 60 prefeitos, recebíamos lá 60% desses 60 prefeitos, o que para mim é um pecado mortal. Chego a dizer que nós devíamos ter aqui um quadrinho do lado para ver o processo do município e se ele foi no ciclo de debates. Se ele foi, eu vejo com os olhos. Se ele não foi, eu vejo com os outros olhos. Porque ele me viu com olhos que não deviam ser aqueles que ele devia me ver. Ou seja, é lamentável que ainda não tenham entendido a importância do ciclo de debates, que aliás esse ano se inicia no próximo 21 de março. Eu deixarei de percorrer, como fiz durante longos anos, 10 mil quilômetros todo ano. Mas eu sei que quem está até à frente disso dará conta do recado com sobras. Eu lamento aqueles que ainda não entenderam a valia da pedagogia do tribunal. É isso que eu penso. Muito obrigada, doutor Sérgio. Encerramos esse Pod Contas. Como falei no início do programa, edição número 100, com a participação especial do Dr. Sérgio, a quem tanto admiramos aqui no Tribunal de Contas e em todo o sistema de controle externo, fazendo convite para que os nossos ouvintes continuem acompanhando o Pod Contas, sempre com temas relacionados à administração pública. Até o próximo. Eu vou pedir licença, doutora Bibiana, para dizer assim, a senhora me lembra que esse é o podcast 100. E 100 anos. Então eu preciso dizer que eu recebo isso como uma homenagem, como também recebi a nomeação para a chefia de gabinete, como homenagem pelos anos de serviço que prestei aqui. Quero que isso fique registrado, porque eu sou eternamente grato ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Uma justa homenagem, o nosso carinho e agradecimento pelo seu serviço.